Boa tarde, gente. Hoje é dia 6 de agosto de 2015. Eu vou ser muito rápido na introdução. A gente está aqui com o Ricardo Regner, um amigo querido. E o Ricardo ele é formado em jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Já faz uns anos, né, Ricardo? 2012. 2012. E agora está fazendo direito lá na São Francisco também, Isso. da Universidade de São Paulo. O cara gosta da USP. Que ano que você cara tá, é bom. Eu estou no terceiro ano da faculdade de Direito. Legal. E o Ricardo, ele coordena, participa, enfim, de um grupo de estudantes ali na faculdade, ali na universidade, cristãos que se reúnem e é interessante. Estava conversando com o Ricardo e a gente queria fazer esse papo aqui. O Carlos está aqui comigo, Daniel Choi lá na sala. Falando um pouco sobre essa questão, Ricardo, hoje, em 2015... nesse tempo que a gente chama da pós-modernidade, a universidade mudou, a sociedade mudou, a cabeça do universitário mudou. E aí a pergunta que eu te faço assim, já então de cara. Primeiro, o que é o NEB? Você estava com uma camiseta, eu achei que você ia estar com ela aqui. O que é o NEB que você participa? E quais são os desafios de um universitário que está ingressando agora, nesse tempo, nesse ambiente acadêmico? O Fernando, Desafios por conta da sua fé. Fala, antes Carlos. dele falar da NEB, né, assim, o Ricardo estuda, quer dizer, numa extensão da Universidade de São Paulo, né, no Largo São Francisco, no coração do chamado antigo centro de São Paulo, e com tradições mil, né? Assim, ali é um caldeirão borbulhando. De gente que passou por ali, né? Você deve estar sentando em algumas cadeiras ali, onde se sentaram outros célebres, né? Gente que saiu dali pro Presidente da República, da glória. Ministro. Exatamente, é isso aí. Nada menos que, né? É verdade. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com vocês e com gente tão especial. E eu vou começar respondendo pela segunda pergunta, depois eu volto para a primeira. Bom, eu acredito que o maior desafio que nós temos hoje na universidade, ele é um desafio da gente se manter numa linha coerente, né? A gente geralmente entra na universidade com 17, 18 anos, foi a idade que eu entrei na minha primeira universidade, com muitas ideias. Eu tenho uma origem cristã, uma formação cristã, pentecostal, e a gente entra com muitas ideias prontas, muitos dogmas sobre quem é Deus, sobre o que é a nossa fé. E na universidade a gente é um ambiente por natureza que isso vai ser questionado, os nossos dogmas vão ser questionados. E é um processo muito dolorido, ainda mais quando você é adolescente, lá naquela fase de 17, 18. Continua sendo difícil ter dogma questionado em qualquer idade, mas aquilo vai ser questionado. E daí, quando o seu dogma é questionado, você tem vários caminhos a seguir. Eu não diria nem que você tem 2 caminhos a seguir, mas existe desde o caminho de você se fechar, né? Se fechar de tudo que é questionamento e tudo, para tentar manter aquilo vivo. Mas a gente acredita que esse não é o melhor caminho. Até porque não continua vivo. A impressão que eu tenho é que cristaliza de tal maneira que perde a vida. Quer dizer, fica intacto, mas sem vida. Sim. Vira aquelas verdades que na verdade não são tão verdades assim, que você não quer abrir mão delas, né? Mas graças a Deus eu encontrei na universidade um ambiente muito rico, de muita crise, de muito questionamento, mas é justamente nesse questionamento que a nossa fé se aperfeiçoa, né? Então, o caminho que eu tenho tentado seguir na universidade, e daí que entra o NEB também, é o caminho de não fugir de questionamentos, né? Da gente fazer as perguntas difíceis enfim, dar lugar para esses questionamentos. Claro que daí a partir do momento que a gente se abre para os questionamentos da universidade, para questionar os nossos dogmas, os motivos da nossa fé, a gente corre o risco de adotar um pensamento... o pensamento da universidade, né, que é um pensamento científico, metodológico, e achar que aquilo é plenamente compatível com a nossa fé. E não é também, né? Existe muita coisa da nossa fé cristã que é incompatível com o que a gente aprende na modernidade,
método científico, Então a gente meio que anda nessa linha de não se fechar, mas também não adotar o modus operandi pleno no nosso dia a dia. Uhum. E é daí que vem a importância de coisas como o NEB, né? O NEB é uma sigla de Núcleo de Estudos Bíblicos, é um grupo de cristãos da universidade, a gente não tem nenhuma vinculação externa, né? Ele está lá há mais de 10 anos e ele não depende de uma organização. Geralmente são cristãos que vão saindo, vão entrando na universidade e vão continuando isso. E nosso objetivo é manter os cristãos unidos, em comunhão, porque a gente acredita que quando a gente expõe esses questionamentos num ambiente amigável, fica mais fácil a gente lidar com todas essas dúvidas e todas essas questões que a universidade nos coloca e pra gente crescer, né? E a gente acaba fazendo amigos, né? Amigos que estão enfrentando as mesmas dúvidas de fé, né? E isso acaba nos ajudando, né? A gente se reúne todas as terças, 12h50, lá no Pátio das Arcadas, que é um lugar tradicional da nossa faculdade. Mas isso é um detalhe, né? A gente sempre procura se reunir para almoçar, estar junto. E eu tenho visto muita gente que está no NEB, é cristão, e está nos esportes, está nas extensões da faculdade, nos nossos projetos sociais e vivendo o cristianismo ali, né? Sem se fechar numa redoma. São pessoas que têm me inspirado muito. Ô, Ricardo, não foi um tema que nós conversamos no almoço de lá para cá, mas eu estava aqui, enquanto você estava falando, pensando assim, parece-me que já houve um tempo, e quando eu falei da tradição da universidade que você está, em que alguém que professasse a fé cristã no segmento protestante teria muito mais dificuldade do que tem hoje para algum tipo de iniciativa num ambiente como esse. Porque, na minha impressão, o mundo hoje é mais místico. Você percebe, mesmo lá naquele ambiente, que a sede pelo sagrado, a sede pelo místico, a sede pelo mistério. Ou pelos temas chamados da espiritualidade. Os temas da espiritualidade nas suas mais diversas expressões. Você acha que você percebe um ambiente universitário mais aberto, ou isso é alguém de fora que nunca esteve lá achando? Eu acho que a gente tem muito a dividir a esse respeito, porque eu acho que, enfim, vocês... Na época que vocês... A impressão que eu tenho, eu sou muito jovem, é que as coisas estão, em um certo sentido, bem mais abertas na universidade, né? É uma sociedade mais plural também. Sim, isso é uma das vantagens da pós-modernidade. A pós-modernidade tem questões terríveis, mas eu acho que uma das vantagens da pós-modernidade é justamente essa abertura para a diversidade, né? A impressão que eu tenho do que eu ouço das pessoas mais velhas que frequentaram a universidade antes de mim é que há 30 anos atrás as coisas eram muito mais preto no branco, né? A coisa do... Não, Deus não existe mesmo, então Deus não essa coisa de espiritualidade, cristianismo não é para o ambiente universitário, matamos Deus, enterramos Deus, amém. E hoje... Ou no máximo uma expressão da religião maior, no caso, antes, não sei, hoje menos, mas assim, expressões católicas, né? Do pensamento católico, que era a religião meio que oficial, né? O segmento protestante e as vertentes todas tinham um espaço muito pequeno, quase nenhum. Quase marginal, né? Quase marginal, né? Nesse sentido. Sim, né? Sim. Eu acredito que dentro da universidade, atualmente a gente tem um ambiente muito mais aberto. Amigável. Muito mais amigável. Essa coisa de falar que a gente sofre perseguição. Eu já ouvi gente falando, né? Claro que não, que cristão sofre perseguição. No Brasil, no nosso contexto universitário, nós não sofremos, né? A gente enfrenta desafios de afirmação da nossa fé, sim. De debates de o quanto a nossa fé ela tem que ser relevante na esfera pública. Esses debates. Como que isso é visto? Por exemplo, quando a gente fala, o tema do programa é a fé na universidade. É lógico que a gente está pegando, Ricardo, um pouco da sua experiência, não representa
É um a partir universo, da nossa um realidade, recorte que a gente está sua fazendo, para realidade, deixar muito né? claro, então. Mas assim, quando a gente fala dessa questão da relevância, como que como que isso é visto hoje? Quer dizer, há uma expectativa, mas ao mesmo tempo me parece que há, o que a gente estava conversando um pouco antes, assim, olha, você tem todo o direito de exercer a sua fé, mas ela é muito mais no seu âmbito privado, é uma questão de fórum íntimo. Né? Mas ao mesmo tempo ela pode ter uma expressão que faça bem e que traga questões de direito e justiça para a sociedade como um todo. Como é que é essa questão da relevância da fé? A relevância da fé na universidade. Bom, eu acredito que essa questão da relevância... Existe a gente tem um debate muito grande de qual que... Esse debate de igreja e Estado, igreja e coisa pública, de até que ponto a nossa fé deve influenciar políticas públicas, a nossa fé deve influenciar a lei. Uhum. Isso, inclusive, é uma questão em que muitos irmãos, infelizmente, têm dado um mau testemunho de achar que, pelo fato de algumas pessoas não professarem a nossa fé, elas não devem ter certos direitos civis. Mas a gente acredita que nossa fé ela precisa ser relevante no sentido desse espírito do cristianismo, do servir ao próximo, ele ser o nosso... Não é que a gente vai impor uma doutrina, mas esse sentido de servir o próximo deve ser a grande força motriz, o grande sentido da nossa percepção de direito e de justiça. Uhum. A gente estava até conversando um pouco depois do almoço. Na pós-modernidade houve uma separação entre o que é direito e o que é justiça, né? Uhum. Não, entre o que é direito e entre o que é religião, entre o que é espiritualidade. E de uma forma nós vivemos uma era jus-normativa, jus-positivista, que é a ideia de que a norma por si só basta. Você tem que obedecer o código que está ali na lei e você faz uma sociedade justa, obedecendo o que está escrito ali, estritamente escrito nas leis. E de alguma maneira você vai afastando o sentido do que é direito do que é justiça. Uhum. Né? Infelizmente é um juízo moral que eu faço, existem muitos pensadores hoje dentro da universidade que associam direito e justiça na prática. Então acredito que uma espiritualidade cristã genuína, dentro do que a gente procura fazer nesse exercício de ser cristão e de estabelecer uma relação com Deus, uma relação de intimidade com Deus, é o sentido da gente trazer de volta, não o sentido da gente trazer um dogma, trazer um valor, uma tradição religiosa que é nossa para o Estado e tentar impor isso, mas devolver aos nossos códigos legais um sentido de justiça, um sentido de justiça com o órfão, com a viúva, com o pobre, devolver para o direito o sentido de justiça. Eu acredito que o cristianismo e o exercício da fé cristã dentro da universidade, dentro de um ambiente plural, laico, em que você não impõe uma fé ao todo, mas aquela fé influencia a sua maneira de agir nesse espaço universitário, ele pode ser extremamente útil para a gente devolver o sentido de justiça para os nossos tribunais, para a nossa esfera pública. Assim, devolver a Márcia Regina lá de Ubatuba mandou um abraço. Abraço. Nós que estamos Márcia. aqui por e-mail. Seria assim, devolver a justiça justa, porque a impressão que nós temos, que eu tenho, né, não sei vocês, de que quando você fala em respeitar códigos de lei e de leis que são constituídas, né, construídas a partir de interesses os mais variados, cumprir a lei não necessariamente significa fazer a justiça. Sim. E quando você imprime o evangelho no sentido mais puro do evangelho, a justiça... É aquela ideia assim, é legal, mas não é moral. Exatamente. Sim. Então você tem leis que elas surgem a partir de interesses os mais espúrios. Sim, interesses políticos extremamente... E elas se tornam leis. Bom, então eu cumprindo a lei eu estou sendo justo. Não necessariamente.
E aí, no caso, o que você está dizendo, quer dizer, que a fé cristã, vamos colocar assim, ela imprime na justiça o que a gente, o que eu digo assim, justiça justa. Sim, sim. Eu acredito que esse seja uma das grandes batalhas de Jesus no Evangelho, era de devolver. Jesus não era um anti-lei mosaica, mas ele veio para cumprir a lei, né, plenamente no sacrifício, mas uma das maiores lutas de Jesus, a impressão que eu tenho, era de devolver aquelas leis escritas, né, que foram escritas em tábuas, o sentido de justiça, né, com o órfão, com a viúva, E inscrever aquela lei no coração do Sim, homem. que é um negócio muito mais... Que se resume em ama a Deus e ama o teu próximo. Que é esse carimbo, né? Que dá outro significado, que não é porque você falou bem, Jesus questiona isso, na verdade. Porque tudo que ele encara quando ele chega é uma estrutura religiosa cheia de leis. Então havia lei para tudo. E não conduziam à justiça. Exatamente. E a pobreza campeava, a injustiça campeava. E aí eu acho que tem uma outra coisa, porque assim, naquela frase que Jesus diz, ouvistes o que foi dito, me parece que ele se refere não à lei propriamente dita, mas à interpretação da lei. E aí entra essa questão da hermenêutica da lei, como que eu interpreto a lei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, voltando um pouco para essa questão da universidade, que eu acho que você tem uma característica pessoalmente, Ricardo, que é interessante, é o seguinte: você lá pelos seus 17, 18 anos, você ingressou na faculdade de jornalismo, lá da ECA, Escola de Comunicação e Arte. Você estava começando a sair da adolescência. Anos depois, você ingressou na faculdade de Direito. Como que você, assim, com 17 anos, você falou agora, você veio de um ambiente evangélico, um garoto, 17 anos, crente, ama Jesus, estou aqui, tá, você chega na universidade. Como é que foi essa experiência de ingressar no universo da universidade tão diverso? E como que é agora? Com um pouco mais de maturidade, ligado, tendo já passado por uma experiência profissional na área de jornalismo e tudo. Como é que é essa questão? Você é agora universitário de novo, essa diferença, o que te ajuda aquela experiência? O que você vê assim, cara, quanta bobagem que eu fiz, quanta imaturidade. Como que é essa questão desse garoto de 17 anos chegando na universidade e hoje? Qual é a diferença do Ricardo? Discípulo de Jesus, tá? Naquela época universitário, e o Ricardo hoje com mais maturidade, mais... Na segunda faculdade. É bem interessante, porque foi quando eu entrei na universidade em 2007, eu tinha 18 anos, foi um choque de cultura, de valor. Vim de uma tradição extremamente conservadora, e você vai lá, a pessoa do seu lado... você tem de tudo, você tem o feminista, você tem o militante anti-homofobia, você tem o seu colega que você não bebe nada, porque enfim, eu fiz uma tradição extremamente avessa ao álcool e ele bebe, e você tem a tradição de questionamento, e isso pra mim, aos 17 anos, 18, foi isso me colocou em muitas dúvidas, né, sobre os meus dogmas, sobre aquilo que eu acreditava sobre Deus, e assim... Como que isso te afetou, assim, pessoalmente, na época? Você lembra, assim, que tipo de coisa isso causou na sua fé, na sua caminhada como cristão? Isso te balançou, não balançou? Você passou na boa? Ou então você teve suas crises de fé? Como é que foi isso com você? Não, balançou, teve crise. Eu entrei em crise com a igreja. Fiquei uns 2 anos meio que sem uma igreja fixa para congregar, que isso, para mim, na época, era para mim, na época, foi uma dificuldade muito grande, né? E entrei em muitas crises sobre questionar, efetivamente, se o que eu acredito... Eu nunca deixei de crer em Deus, porque, enfim, é uma coisa que nunca fez parte de mim, eu sempre criei em Deus, mas eu tive uma dificuldade muito grande, aquelas dificuldades básicas, o que eu acredito é verdade, será que não é uma história contada, o que é uma... teve muitas crises, sim, mas foram crises que, pra mim, hoje eu estou vendo
em retrospecto, O retrovisor. foram crises que foram muito positivas, porque eu não posso falar pelas outras pessoas, mas eu encontrei Deus na universidade, né? Eu encontrei pessoas que... Eu fiz fazer uma brincadeira assim, né? Ele era meu veterano. eu fiz amigos... Já estava lá quando cheguei. eu fiz amigos cristãos na universidade. Nesse primeiro momento lá, você se engajou com algum grupo cristão dentro da... Sim, eu acho que eu fiz uma grande amiga, a Thalita Abrantes, que era minha veterana cristã, e foi uma pessoa que me ajudou muito, porque a gente começou uma reunião de oração na ECA, toda quarta-feira, e ali foi um ambiente que, apesar de eu estar muito decepcionado e com muita dúvida, foi um ambiente em que eu encontrei Deus ali, né? Hoje, eu acho que eu posso dizer que se eu sou cristão hoje e ainda creio em Jesus, boa parte foi por causa desse momento, dessa comunhão com essas pessoas, né? Esse grupo que acontecia lá dentro, no contexto da universidade. Isso, exatamente. Assim, a gente se reunia toda quarta-feira, todo mundo muito jovem, né? Inclusive hoje eu acho que eu sou tão engajado no NEB na segunda faculdade, porque eu realmente vi a importância disso, assim, hoje, enfim, eu comecei a segunda faculdade com 24 anos, né? E é muito diferente fazer uma segunda faculdade. Eu acho que você aproveita muito mais, recomendo fazer uma segunda faculdade, porque você faz mais convicto, claro. Sabendo mais do que você quer. E hoje na segunda faculdade eu tenho amigos mais jovens, né, que estão entrando na primeira faculdade e enfim, muitas vezes com os mesmos questionamentos que eu tinha quando eu entrei na minha primeira faculdade. E eu vejo que é realmente importante a gente estar junto, a gente não ter medo de fazer pergunta e não ter medo de falar de qualquer tema e de ser franco, ser aberto com o que a gente acredita, com as nossas dúvidas. A gente precisa muito perder esse medo de questionar aquilo que a gente acredita. E a faculdade, nessas crises, podem ser um ambiente perfeito, sim, concordo, podem ser um ambiente perfeito para você, enfim, largar a sua fé, debandar, mas pode ser também um ambiente perfeito para que você adquira, aquela coisa, quando você sabe a resposta, você sabe, né? Agora, quando você não sabe a resposta, você tem que perguntar para alguém, né? Então, quando você não sabe as respostas para suas dúvidas, você tem que adquirir uma certa intimidade com o outro, com Deus. Você tem que perguntar, né? E quando você pergunta, você tem que depender da resposta. Então, eu acho que um ambiente de dúvida, de crise, ele pode ser extremamente propício para a gente crescer e para que a gente tenha cristãos relevantes no mundo, né? Para que a gente saia da universidade e possa seja juízes, promotores, cientistas, biólogos, jornalistas, que tenham que não percam a fé, né? E que não só percam a fé, não que guardem a fé para si, mas que usem a fé como um sentido de justiça para tudo. Lá hoje, quando você olha os seus professores, os seus mestres, né, e de repente os que estão acima, né, e, academicamente falando, credenciados para estar ensinando onde eles estão ensinando, e alguns não só lá, mas certamente no chamado mundo em geral, inseridos em muitos outros contextos, você enxerga neles, assim, aí é uma observação, mas assim, o mundo acadêmico, mesmo indo na direção da minha outra pergunta, você acha os professores, esses grandes mestres, tão céticos quanto eu imagino que era há 30, 40 anos atrás? Ou há uma certa flexibilidade de lá para cá? Por exemplo, você sabe se alguns deles professam a fé e se em algum momento se reúnem de alguma coisa assim? Existe alguma informação lá sobre isso? Alguns professam, sim. Eu conheço professores que são católicos, eu conheço um professor judeu, conheço um professor que é protestante.
Eu não sei exatamente como que era 30, 40 anos atrás. Eu tenho... Nem eu sei, mas eu estou só imaginando. Eu fiquei imaginando aquela escola, né, Fernando? Fiquei imaginando, né? Porque eu diria assim, que nós estávamos há 30, 40 anos, nós estávamos em épocas mais complexas. Né? Eu acho que era uma época, talvez que o Carlos está querendo dizer o seguinte, essa ruptura que havia entre fé e razão, fé e ciência, eu acho que ela era muito mais nítida, ela era muito mais assim, água e óleo. Sim. Né? Muito mais polarizado. Muito mais polarizado. Sim. Quer dizer, e essa questão, a fé não é tema nem assunto para a academia. Hoje, pelo contrário, você percebe que a academia ela tem mais diálogo, ou seja, eu acho que é essa questão. Uma das coisas porque boas... a própria ciência se abriu, né, para certas discussões que há tempos atrás não eram temas. O mundo deixou de ser tão cartesiano. Sim. Acho que até por essa questão de fim de Guerra Fria e de as coisas e tipo pesquisas assim do tipo no mundo médico, da científico, saúde, né? da saúde, a influência da fé na tipo assim, recuperação do indivíduo, a gente fez um diagnóstico diferencial entre 100 pacientes que têm fé e 100 pacientes que não professam a fé, e o resultado aqui foi muito melhor, cientificamente provado. Não é? Então assim, hoje você tem isso dado até como notícias com uma certa alegria, né? Que assim, que bom que nós não temos um mundo tão cético. A física né? deixou de ser newtoniana e virou quântica, que é um negócio meio assim. Você precisa um pouco de fé para entender algumas coisas dessa física. Exatamente. Sim. Que como você está na sua segunda faculdade, você é um moço, mas com uma percepção e um olhar para além do que é o normal, se você tem observado os seus mestres lá, os professores, enfim. Sim, assim, com uma ou outra exceção, eu acredito que sim, a academia está menos polarizada do que há 30, 40 anos, ela está realmente mais aberta para não negar o valor da fé, que é uma... Eu particularmente acho uma grande bobagem, porque tudo que se produziu historicamente nos últimos milênios foi de alguma maneira movido por algum valor civilizatório de espiritualidade, religioso. Movida por algum pensamento religioso. Sim, daí você chega nos últimos 200 anos, você achar que isso não vai ter nenhuma influência é bem equivocado. Uma coisa que existia hoje, eu acredito que esse pensamento de que não, Deus não pode, a fé não pode estar na realidade acadêmica não é tão forte quanto há 40 anos. Mas eu acredito que o maior desafio como você falou, a pesquisa X disse isso sobre a fé. Eu acho que o grande desafio, a fé está sim sendo mais aceita, mas de alguma maneira ela é vista com um viés meramente utilitário, de observação do que é fé, e de, não, que legal, a fé é um fenômeno que tem que ser observado, estudado. E eu acho que o grande desafio como cristão dentro desse ambiente nós temos a coerência suficiente para nós demonstrarmos para os nossos mestres, para os nossos professores, de que não é meramente um fenômeno válido, relevante, mas que pode ser uma realidade, né, na nossa vida cotidiana. Não é aquela coisa assim, deixa eles é que eles são muito sensíveis, esse pessoal. Nossa, que legal. Acreditam em qualquer coisa, deixa eles lá, não vamos implicar com essa turma. E você está dizendo não. Nós temos alguns valores na nossa crença que, uma vez impressa no que nós estamos fazendo aqui, elas podem resultar em mudanças radicais para o bem de muitos e daqueles que são menos favorecidos, né, pelas leis, enfim. Né? Sim, de fato, eu acredito que a gente a gente trazer a fé cristã para um outro nível, não só de aceitação, mas de influência na realidade, claro que não no sentido iníquo de você impor um estado religioso, mas no sentido mas no sentido, no bom sentido da nossa fé, exercer uma influência positiva em todos os âmbitos da sociedade. Eu acho que é o grande upgrade que a gente precisa dar nesse momento. Legal. Ricardo, queria agradecer você. Eu que agradeço.
Deu, tá Muito dando bom. passar rápido. Mas foi muito bom ter você aqui, eu acho que é muito legal. Eu acompanho o Ricardo no Facebook e é muito bom ver a maneira como que você interage com uma série de coisas. Por isso que tempos atrás eu falei, Carlos, cara, tem um cara aí, conheço você por conta do Felipe, que você Sim. conhece como Marcos. Grande amigo. Felipe Ueda, lá da nossa comunidade. Enfim, foi legal. Eu acho que é um tema assim, é relevante por conta disso. Essas mudanças que a gente vê, galera ingressando na universidade, precisa ter alguma referência. E hoje é um dia emblemático, né? Hoje é um dia emblemático, porque há 70 anos atrás que se lançava a bomba atômica sobre 6 de agosto. Hiroshima, 6 de né? agosto. 6 de agosto, que matou mais de 200 mil pessoas, né? Numa pedrada só. E eu acho que o que nós compartilhamos desde o almoço até aqui tem a ver com o fato de imprimir o que cremos de modo que isso nunca mais aconteça. Porque só aconteceu porque alguém, por algum motivo, não levou a sério o que Jesus ensina. E aconteceu em plena era da razão, né? A gente Pois tava falando a gente tá falando isso, coisa absurdo, né? Mas é isso. Ricardo, mais uma vez, obrigado. Beleza. Eu que Bom ter agradeço a você vocês, aqui. muito Tá bom joia. estar Muito nessa comunhão com Muito vocês. legal. Pessoal, na próxima quinta, se Deus permitir, estaremos aqui. Tchau. Isso daí. Abraço, até mais.